Olá amigos, sejam bem-vindos a mais um vídeo do meu canal. Eu sou o Lucas Knipe. Vamos mais uma vez postar aqui nesse canal de games porque a Microsoft deixou o público gamer hoje revoltado, aumentando o preço de seus consoles e também dos jogos, seguindo a Nintendo nessa tendência de levar o preço dos jogos de 70 para 80 dólares, né? Então assim, os jogos vão ficar mais caros. Óbvio que assim, isso pode ser uma decisão que atrela apenas aos jogos da Microsoft e Xbox, principalmente os novos, né? Starfield, talvez o novo Call of Duty Black Ops, já que a Activision agora faz parte também do grupo Microsoft Gaming, né? E a gente pode também ter um aumento de preço para Forza, uma coisa assim, mas o principal, obviamente, é o aumento enorme dos preços para os seus consoles Series S e Series X. O Series S, ele está aumentando quase 30% de preço, né? Porque o aumento foi de uns 80 dólares para os modelos Series S e de uns 100, até mais do que isso, para os modelos Series X, né? Os modelos sem discos agora do Series S devem custar no Brasil R$ 3.500. E quando é a versão preta, né, que tem 1 terabyte, pode custar mais de 4 mil. E aí o Series X vai custar quase 6 mil reais e a versão limitada, que tem 2 terabytes de memória, vai custar mais de 7.300 reais. E aí vocês vão me perguntar, mas Lucas, um PlayStation 5 Pro na Shopee está custando 5.700 reais. Você está querendo me dizer que o melhor console da Microsoft, que foi lançado lá em 2020, né, está mais caro que o PlayStation 5 Pro no momento? Essa é a decisão. E assim, o que aconteceu? Eles aumentaram o preço absurdamente? Eu acho que aí a decisão é simples, eles cortaram o subsídio, porque como eles não estão vendendo direito os consoles, né? Tipo, hoje a proporção é no mundo, né? A cada um Xbox Series X, Series S estão vendendo 5 PlayStations. Eles estão vendendo menos que o Nintendo Switch, o primeiro. Então assim, o console que mais vende no mercado atualmente é o PlayStation 5 e eles estão perdendo muito. E para mim a concorrência deles não é com o Nintendo Switch. O Switch não roda os mesmos jogos e nem perto do mesmo poder gráfico do PlayStation 5 e do Xbox Series X. Então assim, o mercado é contra o PlayStation 5. E a primeira concessão que eles fizeram, perdendo essa nona geração de videogames, né, é colocando exclusivos no PlayStation 5, porque assim, é uma proporção muito grande dos consoles da Sony comparados com os da Microsoft, né? Tipo, deve ter uns 80 milhões de PlayStation 5 contra 30 milhões de Xbox. E com essa situação, né, a gente está vendo que a Xbox ela está tendo muita dificuldade de vender os consoles. E você, para tentar manter o preço muito competitivo, né, contra as concorrentes, você faz um subsídio. Você vende o console com prejuízo, apostando, no caso da Microsoft, que em Game Pass e na venda de jogos, você vai conseguir esse dinheiro de volta, né? Só que assim, essa conta não está fechando tão bem e hoje produzir console está dando um prejuízo ainda maior para a Microsoft do que dava antes. Então, eu acho que eles cortaram o subsídio e estão tentando ganhar dinheiro de volta vendendo o jogo. E eu acredito assim, eles param de ter prejuízos com esse preço, porque no final essa é uma decisão global, não é uma decisão apenas para os Estados Unidos, né? Tipo, os Estados Unidos, obviamente, de imediato recebem mais impacto, porque tem a questão das tarifas que o Donald Trump colocou, e tarifa, gente, é o mal do mundo, imposto, tarifa, né? É uma decisão jumenta, imbecil, não existe defesa para isso, só empobrece países, né? É uma decisão completamente idiota que só deixa as coisas mais caras, né? E assim, por um lado você pode até entender a Microsoft de não querer assumir mais prejuízo em relação aos consoles, mas por outro, assim, ainda há tempo de você tentar salvar um pouco essa geração, entende? Eu não acho que a Microsoft deveria jogar a toalha desse jeito, porque de certa maneira é até um pouco semelhante com o que aconteceu lá com o Xbox One, né? Que o Xbox One, ele saiu obviamente numa situação muito mais privilegiada, herdando todo o legado do 360, e aí obviamente a Microsoft achou que ia levar de lavada essa geração, só que o que eles fizeram? Ofereceram um console mais caro, porque obrigatoriamente você tinha que comprar o Kinect, aí você tinha que estar sempre online para jogar, tinha todo esse tipo de problema, e depois ainda a gente viu, né, que retrocompatibilidade dos jogos era limitada, eles não tinham tantos jogos a mais assim, e mais do que isso, o console era menos poderoso que o PlayStation 4. O PlayStation 4 rodava Full HD basicamente todos os jogos, e o Xbox One Fat não. E aí depois que eles melhoraram isso com o One S,
e, é claro, o fantástico One X. Mas eles demoraram, mas havia ainda aquele negócio de tentar recuperar um pouco da clientela, e é por isso que eles chegaram a 50 bilhões de unidades vendidas, somando tudo, o Fat, o One S e o One X, né? E aí eu fico pensando, né? Eles tentaram lutar para se recuperar naquela geração e de certa maneira conseguiram. Eu acho até que eles conseguiram terminar a geração ok e com uma base interessante. Só que eles tiraram as lições erradas, né? Porque eles fizeram um console hiper poderoso e outro mais acessível, né? Tipo, pensando assim, é o que a gente tem que fazer logo de cara. A gente não vai fazer igual a gente tá, nós e a Sony estão fazendo, tipo assim, lança um base e depois vai melhorando ele pouco a pouco, né? A Sony manteve essa ideia e essa ideia foi a vencedora. Eles tentaram oferecer o Series S, o Series X, né? E assim, eles foram muito para um extremo para o outro, né? E o PlayStation 5 não estava exatamente no meio termo, né? Tipo, porque assim, ele podia estar no meio termo em termos de preço, né? Tipo, mas em termos de desempenho ele estava mais próximo do Series X. Então ele te entregava mais e tinha uma relação custo-benefício melhor. E a Microsoft, ela nunca tentou lutar contra isso, né? Eu acho que eles teriam conseguido muito mais vendas se o Series S tivesse leitor de disco, entende? Eles deviam ter feito isso, né? Mas não, eles relutaram contra isso, mantiveram os consoles exatamente como estavam, apelaram também para uma estética muito preguiçosa. Os consoles, assim, são basicamente, tipo, você olha para eles, eles não têm nenhum tipo de presença. Eu também acho que isso é um problema, né? E aí acontece, venderam pouco, não lutaram nada para trazer essa geração de volta, né? O máximo ali, um console, tipo, o Series S preto com 1 terabyte, mas é pouco, né? Tipo, a gente viu a Sony lá, inteligente com o Slim, né? Eles tomaram decisões melhores e sempre dando a opção do leitor de disco, e as pessoas subestimam muito, de 80% a 90% das vendas do PlayStation 5 Fat era com leitor de disco, gente. O leitor de disco ainda é muito procurado. O disco ainda não ficou para trás, né? E aí a gente vê isso, né? Tipo, a Microsoft toma decisões erradas e agora é aquele negócio. Desistiram de vez, não vão nem esperar o GTA 6 para tentar trazer a geração de volta, né? Vamos fazer o seguinte, vamos lá, colocar o GTA 6 no Game Pass e tentar ganhar o dinheiro na marra, né? Tipo, esses pessoal na marra, todo mundo vai vir pro Xbox. Nem se eles tentaram. Eles literalmente jogaram a bola para a Sony. E agora, assim, você pode talvez comprar um PlayStation 5 com leitor de disco junto com GTA 6 mais barato do que um Series S. Imagina isso, né? Imagina essa vergonha, porque é uma vergonha para a Microsoft isso. E eu acho que, assim, é muito cedo para jogar a toalha, algo que eles não fizeram na geração passada e nem que a Sony fez na geração do 360. Eles lutaram ainda pelo PlayStation 3 perdão, e essa combatividade ajudou a empresa a dar a volta por cima depois, né? O console começou mal, deram a volta por cima. Então, eu acho que a Microsoft tomou muitas decisões erradas. E esse aumento de preço é problemático e agora resta saber o que a Sony vai fazer. Porque assim, até agora a decisão da PlayStation foi aumentar o custo por assinatura dos seus planos, né? E aí todo mundo tava falando, viu? A Xbox que defende o consumidor, vocês aí da Sony estão tudo pagando de otário. Mas a primeira a aumentar os preços dos jogos é a Xbox, né? E ainda aumenta o preço dos consoles, é um absurdo. Então, aí fica a dúvida. Agora a bola tá no quintal da Sony, pra quê? Porque até agora eles foram a única plataforma que não anunciaram aumento de jogos. A Nintendo fez, a Steam fez e a Xbox também fez. Então, a única plataforma que não aumentou o preço dos jogos vendidos separadamente é o PlayStation. A única plataforma que não aumentou o preço de seus consoles até o momento é o PlayStation. Inclusive, neste momento, é o momento mais barato de um PlayStation em todos os aspectos. No PlayStation 5 Pro e no PlayStation 5 Slim, né? Já que o Fat não vende mais. Então, assim, esse é o momento mais acessível para um PlayStation 5 e neste momento o PlayStation 5 tem a dominância completa do mercado de consoles só sobre a ameaça do Nintendo Switch 2. Mas ainda é mais barato, ainda tem isso, né? No momento, o console mais acessível de nova geração é o PlayStation 5. Mas será que a Sony mantém desse jeito? Será que eles já estão satisfeitos com a quantidade que venderam? Ou vão manter do jeito que está até o GTA 6? Essa é a dúvida. Eu acho que a Sony, obviamente, eles não têm o poder da Microsoft, né, em termos de financeiros, de aguentar grandes prejuízos como a empresa americana tem. E até por isso que é mais difícil para eles oferecerem algo do nível do Game Pass. Mas, por outro lado, né, eles têm uma situação hoje que permitem eles dominar o mercado de tal maneira que coloca a Xbox com a sinuca de bico para a próxima geração de consoles. Eu não acho que está tão fácil assim para eles. Então, vamos ver o que acontece. Gente, por esse vídeo é isso. Dúvida nos comentários, deixe seu like, se inscreva no canal, compartilhe esse vídeo e até o próximo vídeo.